Então, bom dia a todos mais uma vez. Pessoal, hoje a gente vai tentar resolver um problema que consiste no seguinte caso. Avalie o perfil de velocidade de um escoamento para baixo em uma parede vertical. Esse problema é um simples caso que eu tenho um fluido escoando sobre uma parede. Só que quando um fluido ele escoa sobre essa parede, a parede ela fica completamente molhada, né? Então a gente precisa verificar como é o perfil de velocidade aí nesta parede. Aí eu trouxe aqui um exemplo motivador do porquê que a gente precisa conhecer um problema como este. Normalmente, quando a gente trabalha no chão de fábrica, alguns gases eles são liberados, né, durante um determinado processo. E aí precisa-se de um controle de poluição em uma determinada área. Então eu tenho uma concentração, por exemplo, máxima de tolueno no ambiente. Eu tenho uma concentração máxima de amônia no ambiente. E eu preciso então controlar isso removendo esses componentes. Existem várias técnicas, tá? Então eu tenho recirculação de ar, eu tenho a técnica da parede molhada, diversas observações que nós podemos fazer. Essa técnica da parede molhada consiste no seguinte: às vezes a gente entra em uma planta industrial e tem lá, por exemplo, uma fonte de água, tipo um aquário com os peixinhos. Eu tenho água escoando para baixo. No momento que a água está escoando para baixo, eu vou dar um zoom aqui para a gente até compreender melhor. Um determinado poluente que está na atmosfera, ele vem e entra em contato com esse fluido. Então, o que a gente está avaliando aqui, a gente vai avaliar apenas a parte fluidodinâmica, tá? Mas, na verdade, é um efeito combinado de fluidodinâmica com transferência de massa. Então, eu preciso ter uma interação, né, desses componentes do fluido com o meu poluente. O poluente ele entra em contato com a superfície. Ao entrar em contato com a superfície, ele é arrastado para baixo. Só que, se a gente colocar uma vazão muito grande de fluido, o poluente chega aqui e rapidamente chega na parte inferior, e aí a gente não aproveita corretamente essa lâmina de fluido. Então, se a gente aumentou a vazão, a gente precisa de mais energia de bombeamento e assim sucessivamente. Então, eu faço com que esse fluido escoa com a velocidade muito baixa. Esse poluente ele interage com a superfície do fluido e ele vai migrando até o interior. Então, eu vejo aqui que eu tenho transferência de massa, um componente migrando no seio de outro componente. Observe que essa lâmina de fluido ela também não pode ter uma velocidade tão baixa assim, porque senão o componente ele vai chegar próximo da parede e quando ele chegar na parede, ele não consegue mais ser carreado. Por quê? Porque aqui próximo da parede a velocidade é zero. Então, esse exemplo ele tem uma aplicabilidade muito importante na indústria, tá? Remoção de poluentes. Ficou claro para vocês a ideia desse aparato? Então, vamos lá tentar entender, né, como é que é isso. Aqui está uma vista como se fosse uma vista lateral, tá? E aqui eu coloquei uma vista frontal dessa parede. Então, toda a parede ela tem a mesma vazão em todos os pontos, tá? Observem logo esse detalhe. Então vamos lá para a nossa primeira etapa, que é o que são as hipóteses simplificadoras. Quais hipóteses simplificadoras nós devemos adotar? Fluido newtoniano, compressível, Então, rotacional. essas duas aí a gente já identifica com a frequência até maior, né? Incompressível, o que mais? Regime permanente. Regime permanente também é importante. Escoamento plenamente desenvolvido. Aí agora eu te pergunto, quando você fala escoamento plenamente desenvolvido nesse caso, significa o quê? O escoamento está plenamente desenvolvido. Olhando para o meu problema, o que é que isso significa fisicamente?
eu prefiro velocidade não se altera. Tá, mas por que não se alteraria? Veja, eu tenho um fluido, esse fluido começa a escoar aqui. No final da aula eu vou até mostrar para vocês um outro detalhe, tá? Nesse momento, a gente está falando que o escoamento está plenamente desenvolvido porque nós estamos desprezando os efeitos de bordo. Então o que é que eu estou fazendo? Ao invés de analisar toda a parede, eu selecionei uma faixa no centro que seja representativa do meu problema. Então, cuidado com isso. O escoamento plenamente desenvolvido está relacionado, nesse caso, com desprezar os efeitos de bordo. Se eu pegasse o escoamento aqui logo no início, eu teria uma variação de velocidade com a posição. Assim como no final, né? Eu teria uma variação de velocidade com a posição. Vocês conseguem notar esses dois detalhes? Sim, professor. Certo. Não muito bem no final. Tá. No início, o fluido ele começa, né, com uma determinada velocidade e depois ele atinge o regime estacionário, né? Ele vai acelerando até que a força de arrasto, a força-peso, ela entra em equilíbrio, né? E aí para de acelerar e eu tenho uma velocidade constante aqui agora em uma determinada região, concorda? Sim. Beleza. Lá no final, o que eu tenho? A parede terminou. Então eu começo a ter um certo acúmulo de fluido aqui no final da parede. Então esse acúmulo de fluido ele também exerce influência em uma determinada região aqui, final. Então quando eu falo desprezando os efeitos de bordo, eu estou desconsiderando essas duas regiões. Ficou claro? Sim, entendi agora. Beleza. Mais alguma hipótese? Escoamento laminar. Então, escoamento laminar. Por que você está falando que é escoamento laminar? Porque ele tem que ser irrotacional. Fluido. Não necessariamente. Eu posso fazer minha análise aqui e o escoamento não ser laminar. Observe que existe um motivo para que ele seja laminar. Mas como a vazão ela não pode ser muito alta, o problema que você falou, então é uma tendência a se laminar. Tá. Tem uma tendência a ser laminar por conta da baixa vazão. E tem outro motivo para ser laminar também, ó. Veja que aqui no problema tem um filme de óleo. O óleo ele tem uma elevada viscosidade. Então na hora que eu vou avaliar Reynolds, ρVd sobre μ, como μ é viscosidade e μ possui um valor relativamente alto, né, um óleo, então tem uma tendência a ser laminar também por conta desse motivo, certo? Então eu vou buscando as explicações e o porquê que eu estou utilizando essas hipóteses, tá? Então, baixa vazão, fluido de elevada viscosidade. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém não entendeu alguma dessas hipóteses? Observe que os motivos por qual eu escolho algumas hipóteses simplificadoras, eles variam de problema para problema, tá? Não adianta a gente decorar isso daqui não. Ok. Então tá aqui algumas hipóteses. Vocês colocariam mais alguma? Então, parede não porosa. Ok. E eu tenho também outra informação. Essas dimensões são bem diferentes, tá? A espessura H aqui, ela é muito diferente, né? Essa variação aqui é muito diferente da altura e da largura da parede. Então, quando eu faço isso, eu estou focando a minha análise na direção Y, porque veja, eu tenho a direção X para baixo, a transferência de quantidade de movimento em Y, né? Eu tenho a direção X para baixo, eu tenho a direção Z aqui, na direção da largura dessa parede. Então, vou chamar aqui de B, tá? A altura, e vou chamar de W aqui a largura. Então, B e W são muito maiores do que H.
Isso me indica que eu posso avaliar o meu problema unidimensionalmente. Vocês conseguem avaliar isso comigo? Sim. Se você avaliar, igual nós fizemos no problema anterior, no problema 1, a gente identificou que a velocidade variava em duas direções. Lembra disso? Sim. Só que uma direção era mais, entre aspas, importante do que a outra. Por quê? Porque tinha uma variação de velocidade mais agressiva naquela direção, mais intensa naquela direção. Apesar da velocidade variar em duas direções, a gente fez análise só para uma, porque a gente considerou que na outra, por conta da variação de velocidade ser muito lenta, a gente considerou como constante. E a gente até viu isso lá no gráfico. Aqui a gente vai fazer uma análise semelhante. A espessura da parede, veja que o fluido escoa entre a parede e a atmosfera, tá? A espessura desse filme fluido, ela é muito pequena, então faz o teste. Pega, coloca um copo, por exemplo, na pia e deixa transbordar. Vai formar um filme fluido ao redor do copo. Aquele filme fluido, ele tem uma espessura muito grande ou muito pequena? Pequena. Isso quer dizer que você saiu de velocidade zero na superfície do copo até uma velocidade máxima aí, né, que a gente ainda não conhece, próximo aí, né, na interface atmosfera e o fluido. Então, eu tenho uma variação de velocidade muito grande aí nessa curta distância, de zero para a velocidade máxima. Quando eu avalio essas dimensões, dimensão B e dimensão W aqui, tá? A espessura, a profundidade da parede, vamos assim dizer, a largura da parede, né? Então, B e W são muito maiores do que essa espessura do filme fluido. Então, mesmo que por algum motivo eu tenha uma variação de velocidade nessas direções B e W, mas a direção H, a variação de velocidade ocorre de maneira mais intensa, mais agressiva. Então, por isso que a gente vai focar nossas atenções para a transferência de quantidade de movimento nesta direção. Ficou claro ou ficou ainda mais confuso? Não, agora entendi, professor. Todo mundo entendeu, gente? Quem não entendeu? Então, eu vou colocar a nossa hipótese aqui, tá? B e W, vou botar aqui matematicamente, muito maior do que H. Então, com essas hipóteses, talvez a gente já consiga resolver o nosso problema. E aí, conforme haja necessidade, a gente volta e adiciona mais hipóteses, tá? Veja que esse aqui é a etapa inicial. Possa ser que durante a resolução a gente precise buscar justificativas físicas para, por exemplo, uma dada simplificação, para avaliação de uma condição de contorno. E aí a gente volta aqui e complementa as nossas hipóteses simplificadoras. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Ok. Então, vamos continuar a nossa análise aí. Agora eu vou para a análise física. Acho que eu já está aqui. Não. Vamos avaliar o nosso problema. Coordenadas o que nós vamos avaliar aqui? O que é que vocês acham aí? Coordenadas cartesianas, ok. Aí, eu já vou trazer para vocês uma ideia um pouquinho diferente aqui para a gente aprimorar nossos conhecimentos, tá? Eu concordo aqui com coordenadas cartesianas. Agora vamos fazer uma observação. No caso que eu falei para vocês, um copo transbordando, vocês utilizariam um copo cilíndrico, tá? Vocês utilizariam que coordenadas? Cilíndrica. Cilíndricas. Todos concordam com Vitória? Sim, não? Sim, ok. Então, nesse caso, vocês não estão errados, tá? Mas o problema poderia ser simplificado. E eu falo isso por quê? Observem que o filme de líquido que se forma ao redor do copo,
esse copo sendo cilíndrico, ele tem uma espessura muito pequena. Então, se você pegar, por exemplo, e observar o que um elemento de fluido, a trajetória de um elemento de fluido faz da superfície do copo até a superfície livre, quando eu falar superfície livre, é a interface fluido-ar, tá? Fluido-atmosfera. A trajetória que esse elemento de fluido faz, ela não consegue nem sentir a curvatura do copo, de tão fina que é essa lâmina de fluido que surgiu. Então, mesmo sendo uma geometria cilíndrica, a gente poderia avaliar esse problema utilizando coordenadas cartesianas. Você pode desprezar o efeito da curvatura quando eu tenho a espessura do filme fluido é muito menor do que o diâmetro ou o raio da geometria. Vocês conseguiram identificar isso daí? Eu tenho o copo, tá? E ele está transbordando. Então, em azul aqui, eu coloquei o fluido, tá certo? Então, imagine o seguinte, ó. Eu vou avaliar o comportamento de um elemento de fluido. Então, eu quero entender como é que ocorre a transferência de quantidade de movimento de um ponto a outro aqui. Tudo bem? Observe que essa distância ela é tão pequena que esse elemento de fluido, essa trajetória, ela não consegue perceber a curvatura que a geometria tem. Isso daqui seria, por exemplo, muito diferente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Se eu fizesse algo desse tipo aqui, ó, nesse momento, o meu elemento de fluido ele já consegue perceber que existe uma curvatura. Essa trajetória ela já consegue sentir o efeito da curvatura. Quando eu coloco uma linha mais fina, então, que é o nosso caso, o elemento de fluido, a camada de fluido ali que se forma ao redor dessa geometria cilíndrica, por exemplo, do copo, ela é tão fina que essa trajetória aqui, essa curvatura, ela fica imperceptível. Então, eu poderia fazer uma aproximação dizendo que, apesar da geometria ser cilíndrica, a transferência de quantidade de movimento, ela não consegue perceber essa curvatura. Ficou claro ou piorei a avaliação de vocês? Ficou claro. Tá. Por que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Aqui na disciplina Mecânica dos Fluidos, essa hipótese ela não é tão frequentemente utilizada. Mas lá em Fenômeno de Transporte 2, quando vocês querem, por exemplo, eu tenho um reator. Um reator ele é cilíndrico. Então veja que o reator ele tem um espaço interno muito grande. E a gente quer colocar, por exemplo, um material isolante em torno desse reator. A gente quer minimizar a perda de calor. Esse material isolante, essa camada de material isolante, ela é muito fina frente ao diâmetro do reator. Então, ao invés de a gente trabalhar, por exemplo, com coordenadas cilíndricas, naquele caso, a gente pode simplificar nossa análise avaliando em coordenadas cartesianas. Então, são metodologias, são modos de resolução, de simplificação de um problema. Lembrem-se disso, tá? Então, a gente vai começar a nossa análise física. Coordenadas cartesianas. Então, eu tenho Vx, tenho Vy e eu tenho Vz. Então, deixa eu colocar tudo minúsculo aqui. Então, eu preciso começar a identificar quais são as variáveis importantes aí, né? Então, por exemplo, esse Vx, esse Vy, esse Vz, eles podem variar com x, y, z e com o tempo. Então, Vx, deixa eu colocar aqui, pode variar com x, y, z e o tempo, assim como as demais. E aí, como é que a gente pode
verificar, fazer essas observações nesses casos aqui que a gente está trabalhando. Podem falando aí, tá? Matheus colocou aqui que o VY e o VZ são iguais a zero. Então, vamos verificar se isso é verdade. Veja que o VY é a velocidade apontada aqui para fora, né? Então, se VY fosse diferente de zero, eu teria fluido coando na direção Y, o que no caso não tem. Mas isso não ocorre por um motivo que a gente utilizou lá nas hipóteses simplificadoras. A gente falou que o escoamento era laminar baixa vazão. Então, se a gente não tivesse colocado essa observação, seria errado informar que VY é igual a zero. Então, a gente precisa comprovar os valores que vamos utilizando, tá? Outro critério que a gente precisava ter colocado era a parede não porosa, porque se a parede fosse porosa, eu teria escoamento na direção Y também. Então, essas duas observações, elas foram pertinentes, tá? Então, VY e VZ igual a zero. E o VX, como é que fica? VX ele não depende do tempo porque a gente supôs escoamento impermanente. Certo. Ele não depende de X porque a gente está supondo desprezando os efeitos de borda. Então, E eu acho que ele só depende de Y. Ok, todo mundo concorda? Quem não concorda ou quem não entendeu? Repito. Então eu tenho o VX, certo? Eu tenho o escoamento, né? Ele está indo para baixo. E aqui, nesse caso, as coordenadas foram Y no sentido horizontal e X no vertical. Então, essas foram as observações que o próprio problema já te trouxe. Então, o meu escoamento está na direção X, apontado para baixo. E observem que aqui no próprio problema, as coordenadas estão X para baixo, tá? Ao invés do convencional, que seria Y para cima. Então, eu tenho o VX. Como nós avaliamos que o meu problema estava sendo avaliado em estado estacionário, então eu não tenho a dependência com o tempo. Até aí tudo bem? Então não tenho a dependência temporal. Como a gente falou que o escoamento estava plenamente desenvolvido, o que é que isso significa? Significa que a velocidade não varia com aquela posição mais. Então, se eu tenho um Vx, se o escoamento está plenamente desenvolvido, Vx não varia com x. Então, justificamos essa hipótese aqui. Aí eu poderia dizer, por exemplo, que Vx variava com z, essa profundidade, z a largura e o x a altura aqui. Então, se eu falar, por exemplo, Vx não varia com z, ou varia com z, o que isso quer dizer? Eu tenho mudança de velocidade por conta dessa mudança de posição, que eu estou apontando aqui com o mouse. Então, se o fluido está sendo alimentado homogeneamente em toda a superfície, então a velocidade do fluido em todos os pontos é a mesma. Tudo bem? Eu posso até ter, por exemplo, uma variação de velocidade aqui nas extremidades, mas aí a hipótese de desconsiderando os efeitos de bordo também engloba essas regiões. Tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dificuldade? Ok. Professor, Oi. no caso, essa alimentação do fluido tinha que entrar nas hipóteses? Poderia Ele ter as alimenta. hipóteses. Tá ok. Já vamos colocar lá então. Em toda a superfície. Então a gente agora tem as velocidades que vão influenciar, no caso só um Vx, e sabe que Vx depende só de y. Observem que existirão problemas em que vocês não vão conseguir fazer essas simplificações.
Então, se eu tiver um problema que a velocidade varia com x, y e z, veja que as equações da Navier-Stokes elas ficarão um pouquinho mais complexas, né? As simplificações serão simples, mas a resolução não será tão simples assim, porque vai cair na equação diferencial parcial. E aí, conforme eu falei para vocês, eu não vou exigir a resolução da equação diferencial. Vocês vão parar no ponto da determinação das condições de contorno. Então, eu fiz aqui as nossas avaliações. Agora, a gente vai para o terceiro tópico, que é o equacionamento matemático. Então, eu vou pegar a equação da continuidade, vou colocá-la aqui no nosso problema, e vou procurar simplificar essa equação da continuidade. Então, por exemplo, esse primeiro termo, ele é igual a zero ou diferente de zero? Igual a zero. Então, eu não tenho dependência temporal. Veja, Vx eu não vou mexer agora, porque Vx é diferente de zero, e já já a gente volta para esse termo. Vy e Vz são iguais a zero, então esses dois termos aqui se anulam. E a gente falou que nosso fluido ele é incompressível, então a massa específica é constante, pode sair da derivada. Então, nesse caso, ficou que a derivada de Vx em relação a x é igual a zero. Então, ao fazer isso, eu consigo simplificar bastante as nossas futuras equações aí, né, as equações de Navier-Stokes. E essa informação está aqui corroborando com a hipótese que a gente falou, né, que o escoamento é plenamente desenvolvido. Então, as equações de Navier-Stokes justificaram a hipótese simplificadora e justificaram também a análise física que nós fizemos. Então, veja que o problema ele começa a tomar forma também do ponto de vista matemático. Vamos lá entender um pouco mais sobre esses equacionamentos. Como o nosso escoamento está na direção x, eu vou deixar resguardada essa última direção, tá? Então vamos aqui trabalhar nas nossas equações. Eu tenho direção x, y e z. Vamos começar a avaliar a direção y, por exemplo. Eu tenho a derivada em relação a y, de Vy em relação a t. Então, zero, porque Vy é igual a zero. Vy aqui também, zero, zero e zero. Então, todos os termos do lado esquerdo foram iguais a zero. Aí, do lado direito da equação, eu tenho dp dy, menos dp dy, né? Eu vou passar para o lado esquerdo e vai ficar positivo. E depois eu tenho Vy, Vy e Vy. A gente sabe que Vy é zero, então as derivadas de uma constante também é igual a zero. E eu tenho ρ Gy. Eu tenho gravidade na direção y, nesse caso? Não. Não. Então eu sei que dp dy é igual a zero. Então, vou colocar essa observação. Veja que apenas fazer isso, do ponto de vista matemático, está correto, né? Mas vamos tentar buscar, vou colocar aqui o dp dy igual a zero. Vamos tentar buscar a justificativa física do nosso problema. Quando eu olho para um problema como esse, por que não existe variação de pressão em y? Teorema de Stevens. Não, mais simples do que isso. O teorema de Stevens é aplicado à estática dos fluidos. Veja que meu fluido está escoando. Olha só, o fluido está escoando nessa direção y? Não está. Então, eu não tenho variação de pressão por conta do escoamento. Eu tenho o peso das lâminas de fluido nessa direção y? Também não, porque não tenho nem gravidade atuando nessa direção, né? Então, quais são os motivos que teriam para que haja uma variação de pressão em y? Ainda mais se tratando de escoamento laminar na direção x. Então veja que o equacionamento matemático, esse resultado que ele nos traz, ele está justificando fisicamente o que a gente consegue avaliar aqui. E além disso, eu tenho uma lâmina de fluido, né? Tanto que aqui tem escrito, ó, um filme de óleo. É uma camada muito pequena, igual eu falei para vocês aí
da água transbordando em um copo. Essa lâmina de fluido, ela possui uma espessura muito pequena. Então veja que nem espaço não tem uma dimensão significativa ali naquela direção para que eu tenha uma variação de pressão. Vocês conseguem compreender esses detalhes físicos? Trazer aí, enxergar os fluidos. A gente simplificou as equações de Navier-Stokes e chegamos em dp dy igual a zero. Até a parte da simplificação, todo mundo conseguiu compreender, todo mundo consegue simplificar? Sim. Pronto. Então, eu cheguei a essa simplificação, mas só que a gente como engenheiro, a gente não vai parar no igualdade matemática. O que a gente precisa é compreender fisicamente o que aquilo está nos mostrando. Imagina só se a gente faz essa simplificação e aí identifica que dp dy é igual a zero. Aí vamos supor que exista aí um dispositivo capaz de medir pressão em diferentes pontos e esse dispositivo avaliar a variação de pressão. Essa resposta aqui estaria coerente? Se eu tenho um dispositivo capaz de medir pressão em diversos pontos e ele aferiu diferentes pressões? Mas veja, Matheus, que a física do problema, ela é o guia que a gente precisa ter. Não é o equacionamento. O equacionamento, ele precisa se adequar ao seu problema. E não o seu problema se adequar à equação. Isso a gente vê muito quando está estudando, por exemplo, a fluidodinâmica computacional. Que existem aí diversas simulações, aí a pessoa faz a simulação, obtém um resultado, e aí quando vai para a prática o resultado é completamente diferente daquilo que ele avaliou matematicamente. Quando ele faz isso, veja que não é o problema físico que está errado, foi alguma coisa no equacionamento matemático. Então, tenham a ideia de que o resultado que vocês têm na prática físico, ele é o seu referencial. Isso se o experimento, se o problema físico ele foi realizado de maneira adequada, né? Desse ponto de vista, observem que a equação está indicando dp dy é igual a zero. Eu preciso verificar se esse resultado está coerente. Existe mesmo, ou será que não existe, né, no caso, variação de pressão na direção y? E aí eu começo a observar, o meu escoamento está na direção x, então não tem por que variar a pressão em y por conta do escoamento. E além disso, um outro motivo para que haja variação de pressão em uma dada direção é o peso das camadas de fluido. Como a direção y está na horizontal e eu não tenho gravidade nesta direção, então se a gravidade na direção y, o gy é igual a zero, logo eu não tenho peso e assim eu não tenho a variação de pressão na direção y. Vocês conseguiram compreender agora? Então, por exemplo, a gente está vendo. A gente está avaliando esse mesmo problema, só que a gente está avaliando com, por exemplo, tem uma corrente de ar passando. Então, pode ser um motivo da gente avaliar. A gente chegou nessa parte de delta P, delta Y igual a zero. Mas a gente vê no experimento que está sendo diferente. Então, a gente pode pensar que é algum movimento da pressão, da velocidade do vento chocando com o fluido e tudo mais, e aí a gente tem que refazer o equacionamento. Veja que esse caso específico que você está retratando, você está mudando o domínio de análise. Você tem o domínio de análise que é esse filme de óleo e você tem um domínio de análise que é o escoamento de ar. Então são dois problemas distintos que você está avaliando. Você teria que ter um equacionamento matemático para o óleo e você teria que ter um equacionamento matemático para o ar. E aí sim você poderia fazer inferências, tá? Porque realmente um influencia no comportamento do outro. Certo? E entrar nas condições de contorno isso daí.
Poderia cair em EDOs acopladas, em equações diferenciais acopladas, mas mais simples do que isso, você poderia considerar uma condição de contorno que justificasse a influência de um fluido sobre o outro. A gente vai até tentar fazer isso aqui hoje para ver se conseguimos entender um pouquinho sobre isso. Então a gente avaliou o porquê que em Y não tem variação de pressão, né? Então esse resultado está coerente. Agora vamos para a direção Z. Então eu sei que VZ é igual a zero. E veja que só temos Vx e Vx depende apenas de Y, tá? Então VZ igual a zero, todos os termos do lado esquerdo se anulam, né? Eu tenho VZ aqui nas derivadas. Então eu tenho dPdz, estava menos dPdz do lado direito, passei para o lado esquerdo, dPdz. Esse termo entre parênteses aqui multiplicado por μ também são todos nulos. E aqui eu tenho a gravidade na direção Z. Nesse caso, do jeito que meu sistema de coordenadas ele foi avaliado, eu tenho GZ? Também não, né? Então, veja que a gente caiu no mesmo problema. dPdz é igual a zero. Mais uma vez, eu não posso ficar satisfeito com apenas este resultado. Eu preciso fazer análise física. E aí, eu vou trazer vocês aqui para o nosso desenho aqui. Veja, eu estou avaliando a variação de pressão na direção Z. Se eu estou lidando com, vamos pegar aqui, a parte mais externa desse filme líquido, tá? Então, se eu estou pegando a parte mais externa ao longo dessa largura aqui da parede, quanto vale a pressão aqui nesse ponto? Manometricamente zero. Absolutamente não tem limite. Então, é a pressão atmosférica. Então, veja, independente do local que eu pegar aqui na direção Z, se eu estiver avaliando na superfície do fluido, né, a pressão vai ser a pressão atmosférica. Então, eu estou avaliando uma variação de pressão em uma parede horizontal, né? Então, veja que a pressão é a pressão atmosférica em todos os pontos. Então, esse resultado ele está condizente com a realidade. dPdz realmente é igual a zero. Eu variei a posição em Z e não consegui avaliar a variação de pressão nessa direção. Tá claro ou tá confuso para vocês? Então, vamos agora para a direção X, né? Que é a direção que a gente tem mais interesse no momento, porque nossa velocidade está nessa direção e a gente quer avaliar o perfil de velocidade aqui. Então eu tenho Vx, dVx dt, igual a zero porque eu não tenho a dependência temporal. Veja, Vx é diferente de zero. Só que aí dVx dx é nulo. Por quê? A gente avaliou isso através da equação da continuidade, e nós já sabíamos desse resultado através da análise física e da utilização das hipóteses simplificadoras. Escoamento está plenamente desenvolvido. Então eu fiz essas duas simplificações. Vx depende de y? Depende, mas eu tenho Vy aqui multiplicando. Então esse Vy que está multiplicando acaba zerando esse termo, e aqui eu tenho Vz multiplicando, que também acaba zerando este termo. Então, todos os termos do lado esquerdo são nulos. Então, ficou dp dx é igual a μ. Aí, veja, derivada segunda em relação a x não tem, né? Vx não depende de x. E Vx não depende de z. Então, vai ficar μ d2Vx dy2. Eu tenho gravidade na direção x? Tenho. Então, sobrou aqui Gx. Eu vou deixar dessa forma, pelo menos inicialmente, para a gente voltar e fazer a nossa análise. Veja que a gente precisa sempre retornar aí, tá? Então a minha expressão está na forma, ó, dp dx é igual a μ derivada segunda de Vx em relação a y mais um Gx. Aí eu vou tentar fazer novamente a análise física aqui, principalmente relacionada à pressão. Olha só, nesse ponto aqui, quando x é igual a x1, tá?
Quanto vale a pressão aqui nesse ponto na interface? Então, bem na linha tracejada aí, eu sei que eu estou na interface do filme de óleo com a atmosfera. Então, nessa interface, a pressão é igual à pressão atmosférica. Vocês concordam? Sim. Aí, eu vou identificar, será que a pressão muda com X? Então, eu vou descer aqui. Quanto vale a pressão nesse ponto? PTM. Porque na interface, a pressão é a pressão atmosférica. Então, eu mudei de posição e a pressão continuou fixa. A pressão nessa interface, por exemplo, eu variei X e a pressão continuou a pressão atmosférica. Vocês conseguem identificar isso daí? Então, essa é uma simplificação importante, tá? Porque a minha equação... Professor, você pode repetir essa parte, por favor, que eu não entendi direito? Da pressão nossa alterada? Posso. Aqui eu tenho a parede do lado esquerdo e do lado direito eu tenho a interface do óleo, do filme de óleo com o ar, com a pressão atmosférica, né? Então, independente da posição que você pegar aqui, a pressão vai ser a pressão atmosférica, concorda? Sim. Então, veja, se nesse ponto a pressão é igual à pressão atmosférica e aqui em cima a pressão é igual à pressão atmosférica, eu variei a posição em X, a pressão se alterou? Entendi agora, ela se mantém constante por essa observação, né? Isso. Então, dp dx é igual a zero. Então, eu posso já simplificar o meu problema também bastante por conta desse detalhe. Tá ok, obrigado, professor. Por nada. Então, eu já vou colocar aqui simplificado. Mateus, no caso que você está enxergando ali um escoamento, mas lembre-se que é um filme fluido. Então, a quantidade de fluido que está acima é muito pequena. Então, as variações de pressão nessa direção, elas são realmente desprezíveis. E a gente está conversando sobre um escoamento que ele é externo, né? Um escoamento aberto. Eu tenho uma parte do meu escoamento que está em contato com a atmosfera. Então, a pressão realmente se mantém constante. Certo? É, mais ou menos nesse sentido. Até aqui alguma dúvida, gente? Algo que ficou confuso? Que queiram que eu reexplique? Então, ó, do ponto de vista da mecânica dos fluidos, dos fenômenos de transporte, o nosso problema ele está praticamente finalizado. Basta agora eu identificar quais são as condições de contorno. Então, observe que a gente já fez grande parte da resolução do nosso problema. E aí eu pergunto a vocês agora, quais são essas condições de contorno? Veja que eu tenho uma equação diferencial em y, né, Vx em relação a y, de segunda ordem. Logo, eu preciso de duas informações, condição de contorno 1 e condição de contorno 2. E aí, quais são essas condições de contorno? Eu usaria... Primeiro eu colocaria a referencial na parede, então y0 na parede. Aí eu ia dizer que em y0 Vx é igual a 0. E na minha segunda, eu ia colocar H que é na superfície, e aí eu ia dizer que ali a derivada de x com y é 0, porque é o máximo. A derivada de x com y é 0. Ok. Todo mundo concorda? Quando y é igual a h, dvx dy é igual a 0 porque a velocidade lá é máxima. É isso mesmo? Olha só. A primeira condição de contorno. Eu preciso identificar locais onde eu conheço informações sobre o escoamento. A velocidade, a derivada da velocidade, a tensão, tá? Então observe que meu fluido está escoando. No momento que o fluido escoa, a primeira camada de fluido ele se adere à superfície, condição de não deslizamento.
se é condição de não deslizamento, o fluido adquire a velocidade da própria superfície. Então, este é um ponto em que eu conheço a velocidade do fluido. Então, quando o fluido está aqui rente à parede, a velocidade do fluido é igual a zero. Então, colocamos aqui que a minha origem parte da parede até a camada externa aqui de fluido, né? Até a interface fluido-atmosfera. Então, y é igual a zero e aqui do outro lado y é igual a h. Você consegue enxergar isso daí? Então, quando y é igual a zero, Vx é igual a zero por conta da condição de não deslizamento. O meu fluido ele está escoando, né, próximo à parede, e aqui a gente sabe que a primeira camada de fluido adquire a velocidade da parede, e a parede aqui nesse caso está em repouso. Não necessariamente a parede ou as paredes estarão em repouso, né? Conseguiu compreender essa primeira condição de contorno? Ok. Aí a segunda condição de contorno, o Matheus falou o seguinte, ó, conforme eu vou me distanciando da superfície, a velocidade do fluido ela vai aumentando. Por quê? Eu estou saindo da camada limite. Então, próxima da parede, a velocidade é a menor possível, né? Nesse caso, que a parede está em repouso. E conforme eu vou me distanciando, o fluido vai ganhando velocidade. Então, sim, lá na interface fluido-ar, eu tenho que dvx dy é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade é máxima e a gente sabe que, como a velocidade é uma função, no ponto de máximo, a derivada da função é igual a zero. Então, essa condição de contorno ela pode ser utilizada. Tudo bem? Só que eu tenho ainda uma explicação física para isso. E isso que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Porque essa informação da velocidade máxima, ela é uma informação interessante, mas veja que todas as vezes que a gente utilizou ela, a gente tinha uma explicação física por trás disso. Então eu tinha condição de simetria, eu tinha aqui um ponto em que as tensões eram iguais, porém sentidos distintos, então eu tinha a equivalência, né, a resultante é igual a zero. E aqui eu tenho também uma explicação física do porquê que a derivada é nula. Olhando para o problema, fisicamente, por que a derivada é nula nesse ponto? Tudo bem que a velocidade lá é máxima, mas eu quero fisicamente, por que a derivada ali é igual a zero? O que é que leva a gente a avaliar este valor de derivada? Lá na física, a gente aprende o seguinte: se eu exerço uma força sobre um corpo, esse corpo também exerce uma força. Por exemplo, se eu pressiono uma determinada superfície, essa superfície pressiona de volta, né? O par, ação e reação. Aqui algo semelhante acontece. Veja que a tensão ela não deixa de existir. Então observe o seguinte: a tensão, veja que eu tenho o fluido escoando e eu tenho aqui o ar. A tensão que o óleo exerce sobre o ar é a mesma que o ar exerce sobre o óleo. Vocês concordam? Aqui na interface. Então vamos tentar avaliar isso do ponto de vista matemático, tá? Então eu tenho a tensão do ar, tal YX do ar, é igual tal YX do óleo, naquele ponto, quando Y é igual a H. Então eu vou até colocar essa referência aqui de Y igual a H, tá? Quando a gente está avaliando aqui, a gente está indicando que o escoamento é de qual tipo? Eu estou avaliando o escoamento laminar, concorda? Então, Y igual a H, a gente pode fazer essa indicação. Eu tenho o meu problema e nesse problema eu indico que a tensão do ar no óleo é a mesma do óleo no ar, por conta da interface. Essa parte vocês compreenderam?
Então, naquele ponto eu tenho interação entre essas duas fases, tá? Então, é justamente em y igual a h. Aí observe o seguinte, eu estou lidando com um problema e esse problema ele está em regime laminar. Se ele está em regime laminar, qual é a expressão aqui para o tal do ar? Vai ser menos μ. Veja que aqui a equação de Newton, né? Lei de Newton da viscosidade. Menos μ. Só que esse μ é um μ qualquer? Não. É o μ do ar, porque eu estou analisando o ar, tá? dvx dy. dvx dy. Isso para o ar. Na hora que eu vou comparar com o lado do óleo, eu tenho essa mesma expressão, né? É a lei de Newton que avalia. Só que aqui é o μ do óleo. Então veja que para que essa igualdade seja estabelecida, eu preciso saber quanto vale essas derivadas aqui, para ter o reconhecimento, né? Para saber a minha expressão. Diante desse exposto, eu quero que vocês façam o seguinte. Procura para mim qual é a viscosidade do ar e procura para mim qual é a viscosidade do óleo. Vamos tentar fazer uma análise física do nosso problema. Então, observe o seguinte. Para que esses resultados sejam iguais, aqui é o lado do ar e aqui é o lado do óleo. Vocês conseguem perceber que essa derivada precisa ser um valor extremamente baixo para compensar esse aumento de viscosidade? Então, quando a gente está buscando sentido físico, eu interpreto, né, a partir da avaliação aí, que esse valor ele é um valor muito baixo, né, aproximadamente zero. Então, por isso, né, a partir da análise física que a gente consegue interpretar que dvx dy naquele ponto é igual a zero. Observe que nem sempre eu vou ter o conhecimento da velocidade máxima, tá? Ao final da aula eu vou até trazer um exemplo para vocês sobre isso. Pontos em que eu não conheço a velocidade máxima, mas eu consigo extrair informações através de uma análise física. Ficou claro para vocês essa observação aqui? Alguém não entendeu e gostaria de questionar algo? Então eu vou até deixar aqui essa observação que eu fiz a comparação, tá? Então tá aí nossas condições de contorno. Vitória, a parte mais fácil é a que nós estamos chegando agora, que é a resolução da equação diferencial junto com as condições de contorno. Então, eu vou pegar aqui a minha equação diferencial. Vou até digitar aqui, tá? Para ficar ainda mais claro. Eu tenho a minha condição de contorno 1, que é quando y é igual a zero, vx é igual a zero. E a minha condição de contorno 2, quando y é igual a h, dvx dy é igual a zero. E agora a gente já sabe os porquês, né? Então, tá aqui a nossa equação diferencial com as condições de contorno. Identificamos ainda que gx é igual a zero, né? Então, eu vou até simplificar. Aliás, gx não, porque gx está apontado para baixo. Tá ok. Então, eu tenho uma equação diferencial, e essa equação diferencial é a equação diferencial separável. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é tentar colocar tudo que não envolve o Vx, né, para um dos lados. Então, eu vou escolher aqui. Vai ficar menos ρgx dividido por μ.
é igual à derivada segunda de Vx em relação a y, né? Como é que eu posso resolver isso daqui? Aplico a integral em ambos os lados, não é? Então, se eu tenho a derivada segunda, se eu aplicar a integral uma vez, o que vai nos restar vai ser a derivada primeira. Então, eu tenho a derivada primeira de Vx em relação a y. E faço a primeira integração. Quando eu faço a primeira integração, aqui vai ficar a derivada primeira e aqui vai aparecer o quê? Vai ficar menos rho gx sobre mi vezes y, e aí mais uma constante de integração, né? Por favor, não esqueça da constante de integração, tá? Então, apareceu aqui a constante de integração. Veja. Aqui, eu já tenho a derivada. E observem que uma das condições de contorno é justamente em função da derivada, né? Então, a condição de contorno 2 é em função da derivada. Eu poderia até escolher as condições de contorno utilizando uma orientação um pouquinho diferente, tá? Eu poderia colocar quando y é igual a 0, dvx dy é 0, e quando y é igual a h, vx é igual a 0. Do jeito que a gente fez, a origem começa da parede e vai até a superfície livre. Eu poderia fazer o contrário, começar da superfície livre e ir até a parede. O resultado seria exatamente o mesmo, só muda a orientação, tá? A forma com que você fez a escolha dos pontos, tá certo? Normalmente, tentem escolher o ponto em que a condição de contorno envolvendo a derivada é homogênea, ou seja, quando y é 0, a derivada é 0. Isso normalmente facilita bastante, tá bom? Veja que se a gente faz isso, aqui nesse ponto a gente já encontraria que C1 vale 0. Já teria metade do problema resolvido aí. Vocês conseguem verificar essa informação que eu acabei de passar para vocês? Todo mundo sim? Ok. Feito isso, vou fazer a minha segunda integração. Então, quando eu faço a integração de novo, eu vou ter Vx é igual a menos rho gx sobre y, sobre mi, perdão, vezes y ao quadrado sobre 2, mais C1y, mais 1C2. Acabou o problema. Acabamos de resolver a equação diferencial. Agora, nos resta pegar e indicar. Fazer a substituição. Ó. Do jeito que está aqui, quando y vale 0, vx vale 0. Então, vou fazer a substituição aqui, tá? E a da derivada. Veja que eu não preciso pegar e derivar novamente, né, gente? A gente já pode pegar a expressão aqui envolvendo a derivada e fazer substituição. Quando y é igual a h, então y é igual a h, a derivada vale 0. Então eu também já consigo encontrar o C1 aí rapidamente, tá? Então eu resolvo esse sisteminha, encontro C1 e C2. Então eu resolvo esse sisteminha, encontro C1 e C2. Então daqui a gente já vê que C2 vale 0, né? Vai zerar tudo. E daqui a gente já sabe que C1 vai ser rho gx mi vezes h. Substituo na expressão principal. Então se eu tenho a minha expressão, vou abrir aqui para substituir, tá? C2 é igual a 0 e C1 é igual a rho gxh sobre mi. Verifiquem para mim se esse daqui se está correto, a passagem matemática. Todos conseguem visualizar isso daqui? Então a gente ainda pode melhorar um pouquinho, né? Colocar o rho gx em evidência e colocar lá entre parênteses hy menos y ao quadrado sobre 2, por exemplo. Então esse daí é o nosso perfil de velocidade. Dúvidas até aí? Como é que estamos?
Então, agora nós sabemos como é que ocorre a variação de velocidade no interior de um filme fluido. Então observe, quando y é zero, quer dizer que está próximo da parede. Veja que tudo aqui dentro vai dar zero. Então Vx é igual a zero. Está condizente com o que a gente espera. Quando y é igual a h, a gente tem que fazer a substituição. Então vai ficar h ao quadrado menos h ao quadrado sobre 2. Vai ficar h ao quadrado sobre 2. Então a velocidade máxima agora eu conheço. Quanto vale a velocidade máxima? Depende da massa específica do fluido, da viscosidade do fluido e da espessura desse filme, né? Então assim eu consigo fazer as minhas avaliações. Essa expressão, e principalmente esse cálculo da velocidade máxima, é o que está relacionado com o que eu falei para vocês no início da aula. A determinação da velocidade ou da vazão de escoamento para que eu consiga fazer a remoção de poluentes de forma adequada.